Pessoal, eu sou o Ivan, diretor de análise e alocação da Guide Life Planejamento Financeiro. Na última semana, eu postei um vídeo sobre 4 grandes mitos acerca dos planos de previdência privada. E recebi uma série de e-mails e dúvidas pelo LinkedIn, pelo nosso canal no YouTube, sobre a tributação destes planos. Realmente existem alguns pontos que vocês devem considerar antes de contratar esse tipo de plano, e é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. O primeiro ponto é saber se você vai fazer um plano PGBL ou um plano VGBL. Tá? O plano PGBL ele permite que você abata o valor contribuído da sua base de imposto de renda pessoa física. Tá? Então, esse é um plano que é muito utilizado para quem tem renda tributável, recebe via CLT ou Prolabore ou qualquer outro tipo de renda tributável. Tá? E ele permite que você difira imposto, ou seja, deixe de pagar imposto hoje para pagar somente no futuro quando você for resgatar esse plano. Em contrapartida, quando você faz um resgate de um plano PGBL, você paga imposto sobre o valor total daquele resgate, ou seja, principal mais rendimentos. O VGBL não, ele funciona mais como um veículo de acumulação. Ele tem o benefício de não ter o come-cotas, de você poder chegar a uma alíquota de apenas 10% no momento do resgate, mas você paga também o imposto somente sobre a rentabilidade. Tá? Então o P ele vale para quem tem renda tributável anual e faz a declaração no regime completo. Aí você vai ter efetivamente o diferimento. Se você não se encaixa nessa categoria, aí você deve fazer um plano VGBL. Lembrando que o PGBL ele é limitado a 12% da sua renda tributável anual. Não é que você não consiga fazer mais que 12%, você até consegue, mas você não deve, porque você vai estar perdendo boa parte do benefício. Tá? Segundo ponto é se você vai fazer a tabela progressiva ou regressiva. De forma rápida, a tabela progressiva ela é equiparada àquela tabela que a gente conhece do imposto de renda pessoa física, ou seja, ela começa numa alíquota de 0 e vai até 27,5% de acordo com a sua renda tributável anual. Como funciona na prática a tabela progressiva? Fiz um resgate, tenho 15% retido na fonte e a diferença do que eu tenho que pagar de imposto ela vai ser paga via ajuste anual. Então, se eu fiz um PGBL, 100% daquilo que eu resgatei é entendido pela Receita Federal como renda. Tá? Aquilo, menos os 15% já retido na fonte, já compõe a sua renda tributável anual e aí você vai pagar. Se você já está na alíquota dos 27,5%, você vai pagar os 12,5% que faltam no ajuste. Se você está numa alíquota menor que os 15%, você vai receber isso como restituição. Tá? A tabela regressiva ela funciona de forma diferente. Ela começa em 35% para os primeiros 2 anos. Tá? Depois, a cada 2 anos, ela vai baixando de 5% em 5%. Então, ela cai de 35% para 30%, de 2 a 4 anos, para 25% de 4 a 6 anos, para 20% de 6 a 8 anos, e para 15% de 8 a 10 anos, e para 10% acima de 10 anos. Tá? Na tabela regressiva, o imposto ele é sempre retido na fonte e de acordo com a data de aniversário de cada um dos aportes. Então, se eu faço um resgate de um aporte que eu fiz há 5 anos atrás, eu vou cair ali na terceira faixa, então eu vou ser tributado em 25%. Se eu faço um resgate de um aporte que eu fiz 10 anos atrás, aí sim eu vou pagar os 10% de imposto. Como que a seguradora faz isso? Ela faz pelo sistema primeiro que entra, primeiro que sai. Então, solicitei um resgate lá na frente e esse resgate pegou uma série de aportes, cada aporte vai ser tributado de acordo com sua data de aniversário. Então eu posso ter aporte mais antigo que eu fiz há mais de 10 anos, aportes que eu fiz há 8 anos, aporte que eu fiz há 7 anos ou há 5 anos e cada um vai ser tributado dentro da alíquota de acordo com o tempo em que esse capital ficou investido. Tá? Isso muda um pouco no caso de quando eu transformo o meu patrimônio em renda. Tá? Quando eu transformo o meu patrimônio em renda, a seguradora ela vai olhar, no caso de quem optou pela tabela regressiva, ela vai fazer o prazo médio ponderado, ou seja, ela vai ver todos os seus aportes ao longo da sua vida no plano de previdência e vai ponderar o prazo pelo tamanho de cada aporte. Então, se eu fiz muitos aportes no final, mais perto da aposentadoria, eu vou pagar uma alíquota mais cara. Se eu fiz a grande maioria dos meus aportes no começo, quando eu era mais novo, e todos eles têm mais de 10 anos, eu vou pagar uma alíquota bem menor. Então é importante entender isso também. Tá? Esse prazo médio ponderado é para quando eu transformo em renda. Tá? Quando eu faço apenas o resgate, aí eu vou pagar
pelo método primeiro que entra, primeiro que sai. Se você fez um plano progressivo, você consegue mudar para um plano regressivo nos primeiros 30 dias deste novo plano, tá? Então, se você fez uma portabilidade, por exemplo, de um plano regressivo para uma outra seguradora, você consegue alterar do plano progressivo para um regressivo nos primeiros 30 dias de plano nessa nova seguradora. Passados 30 dias, você não consegue mais alterar. Do regressivo para o progressivo, você nunca vai conseguir alterar. Então, são pontos importantes que vocês têm que considerar na hora de contratar um plano de previdência para não fazer a contratação errada. Principalmente se você tem que fazer um plano PGBL, se você pode, se você vai ter benefício fiscal para isso, ou se você vai fazer um plano VGBL, tá? Esses pontos, eles parecem banais, mas eles são importantíssimos e podem significar uma grande diferença no valor líquido que você vai ter no seu futuro para usufruir na sua aposentadoria ou na sua independência financeira. Pessoal, foi muito legal a interação no último vídeo. Eu peço que continue enviando dúvidas para a gente sempre ter assunto aqui, tanto sobre previdência privada, sobre seguros pessoais e sobre investimentos. Fiquem à vontade para mandar sempre sugestões. Muito obrigado.